Fala para quem do teu lado, aperta o cinto. Fala aí, fala. Não, mas fala de verdade como profeta. Aperta o cinto que nós vamos decolar. Coloca o texto bíblico aqui, apenas o versículo 7. Está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem pode dizer amém? Eu quero falar rapidamente nessa manhã sobre trincado e quebrado, mas nas mãos de Deus. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Estenda a tua mão, vai. Libera uma palavra sobre mim, porque Deus vai refazer muito vaso aqui nessa manhã. Vaso que entrou trincado, vaso que entrou quebrado, vaso que olha para si mesmo e não acredita mais que Deus pode reconstruí-lo. Esta é a manhã que aquele que repara todas as coisas se decidiu fazer presente sobre esse lugar. Amém? Olhe para cá. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós somos chamados por muitos dos profetas, dos escritores bíblicos, como vaso de barro. E isso faz completo sentido, até porque nós fomos criados a partir do pó da terra. Cientificamente, anote isso, cientificamente, existem 14 elementos químicos encontrados na terra, que também são encontrados no homem. 14 elementos químicos que são encontrados na terra, também são encontrados no homem. Isso fortalece a tese de Davi, porque Davi no Salmo 103, no versículo 14, ele diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Davi está dizendo que nós somos feitos de terra e que nós de fato somos pó da terra. Quando observamos o livro do profeta maior Jeremias, no capítulo 18, Deus libera uma palavra sobre o profeta dizendo: desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. Quando Jeremias desce até o oleiro, ele percebe que o oleiro está com um vaso em confecção. O vaso que está em suas mãos, ele trinca e quebra. Eu vou repetir. O vaso que está em suas mãos, ele trinca e quebra. Mas a Bíblia diz que o oleiro, ele começa a sua obra de novo. Ele começa a refazer o vaso. Quando Deus libera uma palavra sobre o profeta dizendo: não poderei eu fazer como o oleiro com tu, ó casa de Israel. O que ele está dizendo é: eu posso reconstruir de novo vasos que foram trincados e quebrados. Eu posso fazer o novo de novo. Eu preciso compreender que em todo o compêndio da palavra, nós temos um Deus que representa um oleiro, trabalhando com vasos imperfeitos como eu e como você. Se observarmos as profecias do profeta Isaías, perceberemos que em Isaías 64:8 está escrito assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. O que Isaías está dizendo é: nós somos obras das suas mãos, e é o Senhor que decide como o Senhor quer nos refazer.
observando a palavra, ainda percebemos que em Isaías 45:9, Isaías está dizendo: porventura dirá o barro a quem o formou, o que tu estás fazendo comigo? Isaías está dizendo que o vaso não tem direito de perguntar ao oleiro aquilo que ele está fazendo. Ei, escute aquilo que o Espírito de Deus está falando nessa manhã. Não questione o oleiro acerca daquilo que ele está fazendo com o vaso. É tempo de parar de questionar a Deus. Fala para quem está do teu lado: é tempo de parar de questionar a Deus. Não é tempo dos filhos questionarem aos pais. Não é tempo dos servos questionarem ao Senhor, e não é tempo do vaso questionar ao oleiro aquilo que ele está desenvolvendo com as suas mãos. Quem está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. O fato é que por causa da nossa natureza, o vaso trinca e o vaso também quebra. Trincar e quebrar fala da nossa fragilidade. Isso fala de tribulação. Isso fala de momentos de angústia. Isso fala de momentos de provações. Isso fala de batalhas. Isso também nos aponta para as fraquezas e até mesmo para o fracasso. Mas uma coisa que eu preciso entender, e que você precisa entender nesta manhã, é que o oleiro jamais irá descartar um vaso. O oleiro jamais irá desamparar vaso algum. Olhando para o compêndio da palavra, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, Paulo está dizendo assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu gosto da expressão que Paulo está usando nesse texto: temos, porém. Ele está dizendo que temos, porém, aponta para a natureza de fragilidade que eu e você carregamos na condição de vaso. Paulo está dizendo: temos, porém. Vaso, não se esqueça que você foi feito de barro. Vaso, não se esqueça que você é frágil. Vaso, não se esqueça que você é limitado. Vaso, não se esqueça que você é limitado. Paulo está dizendo: temos, porém. Grande problema da vida é que no exercício do cotidiano, muitas vezes, nós esquecemos que nós somos vasos e começamos a nos comportar como oleiro. Paulo está dizendo: temos, porém. Não se esqueça da tua posição, não se esqueça da tua fragilidade, não se esqueça da sua limitação, e não se esqueça do teu lugar. Você não passa de um vaso de barro nas mãos do oleiro. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, até o versículo 29, Paulo, ele fala algo que mexe comigo, porque trata da nossa natureza. Ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Diga comigo: coisas fracas. Bata no peito, diga: coisas fracas deste mundo, a fim de confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Olhe para cá. Deus não está disposto, na condição de oleiro, de dividir a sua glória com vaso nenhum. Nunca se esqueça a tua posição. Você não
passa de um vaso. Com a casa que você mora espetacular, você não passa de um vaso. Com a empresa que não para de crescer, você não passa de um vaso. De um ministério que está explodindo na cidade, você não passa de um vaso. O que ele está dizendo é: Deus escolheu coisas loucas como você, a fim de não repartir a glória dele com ninguém. Coloca a mão assim no coração, vai. Diga comigo assim: eu não passo de um vaso de barro. Sabe, presta atenção nisso, me dê a tua atenção. Existem 200 tipos de barro, tabulados hoje de maneira científica, mas apenas 8 tipos de barro são barros que podem ser utilizados para a construção de vaso. Eu aprendo um princípio poderoso aqui. Deus não escolhe qualquer tipo de matéria-prima para poder cumprir o teu propósito. Você foi selecionado pelas mãos de Deus para se tornar o vaso que você é. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5 está escrito: antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que você fosse gerado, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias está dizendo: você não é obra do acaso, você foi selecionado entre mais de 200 tipos de barro. Deus te selecionou para fazer o vaso que você é. Por isso, não olhe para você dizendo: coitado de mim, ou tadinho de mim, porque você é fruto da escolha de Deus. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Jeremias nos fala sobre a escolha de Deus. João, no capítulo 15, também nos fala, no versículo 16: não foi vocês que escolheste a mim, mas eu escolhi a vocês. Em Romanos, no capítulo 9, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, foi eu, o Senhor, que escolhi a Jacó. Você é um escolhido de Deus. Ninguém pode mudar essa verdade espiritual. Você não é obra do acaso. Pare de andar de cabeça baixa, com mentalidade de pedinte. Você é filho amado do Pai. Diga comigo amém. É poderoso entender que nós não somos, pastora Jordana, obra do acaso. Nós não somos fruto da inconsequência dos nossos pais. Eu nunca morei com meu pai, tampouco morei com a minha mãe, mas eu tenho plena consciência que eu não sou obra do acaso. Quando eu olho para mim, na fragilidade de barro que eu sou, eu me lembro: Deus me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu não sou fruto do acaso, eu sou a escolha de um Deus perfeito. Deus visita Ur dos Caldeus. Existem milhares de homens em Ur, mas Deus decide escolher Abraão. Abraão não é fruto do acaso. Abraão é alvo da escolha de Deus. Quando Deus visita a tribo de Benjamim, existem centenas de homens naquele lugar, mas Deus escolhe a Gideão. Gideão não é a inconsequência de um Deus que não sabe o que está fazendo. Gideão é alvo da escolha perfeita de um Deus que vê o futuro. Sabe, quando eu olho para Davi, o filho de Jessé o Belemita, ele é o 8º filho de Jessé. Ele não está na geografia da casa do seu pai. Ele está trabalhando, cuidando das ovelhas. Deus então visita aquela propriedade através de um homem chamado Samuel.
Deus olha para todos, mas decide escolher a Davi. Davi não é fruto de uma escolha estúpida e humana. Davi é alvo de uma escolha perfeita. Ei, meu irmão, eu não sei como você entrou nesta casa nessa manhã, mas eu sei que você não é um problema que colocaram na terra dos homens. Você é fruto, você é alvo da escolha de um Deus perfeito. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: eu sou alvo da escolha de um Deus perfeito. Ninguém pode mudar isso. Podem fazer o que quiser, ninguém pode mudar o que Deus decidiu fazer através de você. Escute isso. 3 coisas precisamos aprender sobre o processo de reconstrução do vaso. Quantos vasos aqui de verdade precisam ser reconstruídos? Levanta a tua mão. Escute. O primeiro processo para que haja reconstrução, eu vou ser objetivo, mas pega no espírito essa palavra. Porque chegar onde Deus te prometeu depende do discernimento dessa palavra. Número 1, o oleiro precisa amassar o vaso que se quebrou. A primeira parte do processo de reconstrução é entender que o oleiro precisa amassar o vaso que se quebrou. Amassar fala sobre um processo de dor. Amassar fala sobre um processo de desconforto. Amassar fala sobre viver coisas que você não quer viver. Mas eu preciso entender que dentro da mentalidade dos céus, a dor não é uma punição, porque ela tem caráter pedagógico. Eu vou repetir: dentro da natureza dos céus, a dor não tem a visão de punir um filho, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, Deus utiliza-se do método da dor para poder alinhar o coração dos filhos. Eu preciso carregar essa revelação. Deus não pode te dar nova forma sem te amassar. Esse processo é conhecido como processo de retirada de impurezas. Deus não vai te refazer com a mesma essência, porque se Ele fizer isso, você vai trincar de novo e vai quebrar de novo. Por isso que Deus precisa amassar você, a fim de evidenciar as suas impurezas, ao ponto de arrancá-las de dentro de você. 2 processos o Senhor vai fazer nos próximos dias, se ainda não está fazendo comigo e com você. O primeiro deles, Ele vai amassar eu e você, para que haja retirada das impurezas escondidas dentro do barro e não de fora. Sabe o nosso problema? Nós somos especialistas em esconder quem nós de fato somos, mas nós nos esquecemos que Deus vê todas as coisas. Davi, não compreendendo essa essência, no Salmo 139, a partir do versículo 1, ele se esquece disso, mas depois ele se lembra disso. Ele diz: ainda a palavra não veio à minha boca e o Senhor já a conhece. Davi está dizendo: não tem nada que eu consiga esconder do Eterno, porque o Eterno visita todos os cantos do meu ser. Eu preciso compreender que Deus não vai me transicionar a ser o vaso que Ele me prometeu, se Ele não tirar de dentro de mim as impurezas que eu tenho escondido. O problema de muitos que não conseguem passar para a próxima fase do processo é porque estão estabelecendo resistência, tentando esconder as impurezas que ainda se encontram dentro de si. O Espírito está dizendo: deixa as impurezas vir para fora, porque eu estou amassando o vaso com o propósito de purificá-lo. Eu estou amassando o vaso com o propósito de fazê-lo de novo. A segunda parte do processo, Ele vai colocar água para umedecer e dar condição de ganhar uma nova forma. Primeiro, Ele vai amassar, amassar, amassar,
a fim das impurezas que estão escondidas saírem de dentro para fora. Segundo, ele vai colocar água para poder umedecer o barro. A água aqui representa um ingrediente que você não tinha, por isso você quebrou. Água representa espiritualmente a palavra. O que ele está dizendo é: você quebrou, é porque faltou o ingrediente vital da existência dos vasos que não quebram, faltou a palavra. Então eu vou colocar água agora no barro, para que a palavra te fortaleça, ao ponto de nunca mais você quebrar. Deus vai colocar a palavra dentro do vaso que sou eu, e dentro do vaso que é você. Em João capítulo 15, no versículo 3 está escrito: vocês já estão sendo purificados pela palavra que vos tenho falado. O que ele está dizendo é: eu vou tirar a impureza que não saiu quando eu amassei, depositando água, ou seja, a palavra vai limpar vocês, para que vocês se transformem em um vaso perfeito na minha presença, para a glória de Deus. Número 2, o oleiro precisa moldar o vaso. Número 1, o oleiro precisa amassar o vaso que se quebrou. Número 2, o oleiro precisa moldar o vaso. Escute isso, escute, pelo amor de Deus. Deus é testemunha. Era 11h30, mais ou menos da noite. Eu estava tão confortável ontem, quando a pastora me chamou: vamos dormir. Chamou as crianças para subir. E quando ela sentou na cama, e eu também, o Espírito Santo falou assim: você não vai pregar essa palavra, porque tem gente que vai estar lá, que não marcou encontro com você, mas marcou comigo. Todo mundo vai dormir, você não vai dormir, porque eu vou plantar uma palavra no teu espírito fresca. Porque tem gente que a última chance de eu refazer ele e ela passa pela palavra que eu vou liberar do altar da Igreja Fortes em Cristo no domingo pela manhã. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Diga glória a Deus. O oleiro precisa moldar o vaso. O processo de modelagem é parte do processo que o oleiro coloca o vaso dentro das rodas e vai amassando de dentro para fora e de forma circular. Olha que incrível. Ele precisa moldar, porque a forma que foi utilizada para poder fazer o vaso que trincou e se quebrou, não é a forma que ele vai usar agora, porque Deus não repete método que deu errado. Eu vou repetir: Deus vai mudar a forma, porque Deus não vai usar o que deu errado para fazer algo para dar certo. A forma que te trouxe até aqui não é a forma que Deus vai usar para poder te fazer o vaso que Ele te prometeu que você seria. E duas fases acontecem nesse processo para que Deus possa te moldar. Primeiro, Ele vai colocar o vaso na roda de dentro para fora e de forma circular. Para você ser moldado, você vai ser amassado de dentro para fora. Deus não vai começar a fazer aqui fora o que Ele ainda não fez aqui dentro. Tudo que Deus vai evidenciar fora de você tem a ver com aquilo que Deus está construindo dentro de você. Eu vou explicar. O que Ele está dizendo é: o oleiro agora te colocou nas rodas para poder te moldar. Ele vai começar uma obra de dentro para fora. E Ele está avisando a você, porque obras que iniciam de dentro para fora são obras duradouras. Obras que se iniciam de fora para dentro são obras que não permanecem. Ele está dizendo: a obra que eu vou fazer na tua vida vai permanecer. Por isso eu não vou começar como o mundo, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus vai começar a fazer coisas de você, dentro de você, nesses próximos dias, que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, mas Deus está
reconstruindo você por dentro, para daqui a pouco Ele tirar para fora a obra que Ele construiu dentro de você. Pastora Soraya, sabe qual que é o problema de obras que Deus começa de dentro para fora? Paulo, ele faz um desabafo. Paulo é um homem extraordinário. E a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que quando Paulo chega na Macedônia, no capítulo 7, no versículo 5, ele fala de uma obra que Deus está fazendo na vida dele de dentro para fora. Ele diz assim: quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos à nossa carne, mas em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Paulo está falando, Deus me levou ao meu limite para poder reconstruir um vaso de valor, para que eu pudesse glorificar o teu nome. O que o Espírito Santo está falando é, você quebrou porque você decidiu ser moldado pelas suas próprias mãos, mas agora vai te custar tudo, mas eu vou te refazer, eu vou te colocar na roda do oleiro, eu vou te refazer de dentro para fora. Vai te custar tudo, como custou tudo para Paulo, lutas por fora e temores por dentro. Vai doer? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Qual é a garantia que você tem? Você nunca mais vai quebrar, porque o que Deus está construindo dentro de você, a Bíblia diz que é extraordinário. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quando o vaso é colocado, escute isso, quando ele é colocado, ele começa a fazer uma obra de dentro para fora. Segunda característica, ele começa a fazer uma obra de forma circular. Ai, ai, ai. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou começar a fazer uma obra tão grande na sua vida, que não adianta sair correndo em alta velocidade, porque você não vai conseguir sair do lugar. É circular. É circular. É circular. Pastor, por que que tudo que eu faço não dá certo? Por que que eu mudo a velocidade e me sinto em cima de uma esteira, aonde eu mudo a velocidade e não saio do lugar? Porque você está na roda do oleiro, e o oleiro está fazendo uma obra circular. Enquanto ele não acabar essa obra circular, não adianta correr, que você não vai sair do lugar. A obra é circular, a obra é circular, a obra é circular. Sabe o que me alegra na obra circular? Porque ele diz uma palavra, Emanuel. Ele diz que o vaso está sendo moldado na mão do oleiro, que ele está sobre as rodas, e que ele está sendo moldado de dentro para fora, e de forma circular. Está doendo, está custando tudo, eu não estou saindo do lugar, mas o texto diz que eu, na condição de vaso, estou nas mãos do oleiro. Não tem lugar melhor para você estar do que nas mãos do oleiro. Pare de reclamar, você não está em qualquer lugar, você está nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Terceira e última parte do processo, eu acabo aqui. Está sentindo a glória de Deus? Diga glória a Deus, vai. Estou sentindo um aroma gostoso nesse lugar. Terceira e última fase do processo para Deus reconstruir o vaso. Eu acabo aqui. Deus vai levar, através do oleiro, o vaso para a fornalha de fogo. Deus vai levar, através do oleiro, o vaso para a fornalha de fogo. Olha o processo. Quando o vaso fica pronto fisicamente, ele fica pronto, mas ele não tem algo que ele precisa ter para que ele possa viver os melhores dias. Ele não tem beleza e não tem resistência.
Então o oleiro leva o vaso para o fogo, e ele deve passar sobre uma pressão absoluta e absurda, sob a pressão do fogo, por um tempo de 24 horas. Durante 24 horas, o vaso vai ficar sendo queimado pelo fogo. Eu não sei se você sabe, mas fogo na Bíblia representa e simboliza a identidade do próprio Deus sendo revelada. O que eu aprendo aqui? Durante as 24 horas de fogo, o vaso vai receber revelação plena da sua identidade, porque sem revelação da sua identidade, Deus não pode mudar a tua realidade. O vaso vai saber quem ele é em Deus. Durante 24 horas, quando Deus apresenta-se a Moisés através de uma pequena árvore chamada sarça, Ele está apresentando a sua natureza para Moisés através do fogo. O que eu aprendo aqui? Quando o vaso está tendo um encontro com o fogo, a natureza de Deus está sendo impartida para que a natureza do vaso se submeta à natureza de Deus. A partir dali, ninguém nunca mais vai olhar para você dizendo: esse vaso é feio, e você vai baixar a cabeça, porque você vai se lembrar do processo do fogo e vai dizer: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A minha beleza vem de Deus, a minha inteligência vem de Deus, a minha prosperidade vem de Deus, e ninguém pode mudar a realidade daquele a quem Deus revelou o seu caráter. O fogo vai revelar a identidade do Criador, para a realidade do vaso ser alterada para sempre. Escute isso: duas fases o oleiro vai usar o fogo para realizar na vida do vaso. Primeiro, ele vai tirar um mau cheiro, porque se você não sabe, quando o vaso fica pronto, ele fica fedido. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu vou levar o vaso para o fogo para tirar o mau cheiro do pecado, para tirar a imundícia do pecado, porque antes de você quebrar, você decidiu se envolver com coisas que você não deveria ter se envolvido. O cheiro da bebida nunca mais arderá em você. O cheiro do tráfico, o cheiro do roubo, o cheiro do asfalto, o cheiro da imundícia do pecado não terá poder sobre a tua vida. Olha o que Paulo está dizendo, 2 Coríntios 2,15: porque para Deus somos como o bom perfume dos céus. Olha o que Paulo está dizendo: você perdeu o cheiro do perfume de Cristo, agora Deus vai te levar através do oleiro para o fogo. O cheiro do cigarro não arderá em você, o cheiro das drogas não arderá em você, o cheiro da corrupção não arderá em você, o cheiro do adultério não arderá em você. Você vai entrar fedido e vai sair cheiroso como o bom perfume de Cristo, para a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? As pessoas que te conheceram quando você estava cheirando mal, vão olhar para você depois do processo do fogo e não vão te reconhecer, porque aquele cheiro não existe mais. Agora o bom perfume de Cristo está sobre você, e o teu passado não te aprisiona mais, porque Deus fará de você um vaso irreconhecível. Só quem recebe, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Escute antes de eu orar. O fogo vai devolver para você o bom perfume de Cristo que você perdeu, e vai anular o cheiro da imundícia. Segundo, o fogo vai aumentar a resistência e a beleza do vaso.
Deus não pode fazer você viver os seus melhores dias sendo alguém tão sem resistência como você é. No primeiro obstáculo, já começa a reclamar e a gritar. Na primeira dificuldade, começa a culpar as pessoas que estão à sua volta. Deus precisa estabelecer resistência em você, para que você cumpra o propósito pelo qual você nasceu para cumprir. Então o fogo vai gerar em você a resistência que você nunca teve. Resistência no grego significa aquele que resiste, aquele que não cede, aquele e aquela que suporta a situação extrema ao ponto de sobreviver. Ei, por causa do fogo, por causa das chamas, quando você sair desse lugar, você vai sobreviver a coisas que poucos iriam sobreviver. Deus está estabelecendo um nível de resistência sobre você que poucos homens e mulheres da terra receberam. Deus não pode fazer as coisas em você e através de você, se antes Ele não aumentar a resistência que você possui. Pastor, por que Deus tem que fazer de mim um homem e uma mulher resistente? Para que você possa viver aquilo que Josué viveu. A Bíblia diz que Josué, ele passa pelo teste do Jordão. Diga comigo, Jordão. Jordão na Bíblia representa o teste do fogo. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus chamou Josué para fazer. E a Bíblia diz que por causa do teste do fogo, Josué sobreviveu. E eu quero declarar que por causa do teste do fogo, você e a tua casa irão sobreviver. Josué capítulo 1, versículo 5 é a palavra para encerrarmos esse culto. Josué, eu te chamei para viver um propósito grandioso. Por isso eu estou liberando chamas de fogo sobre você. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu estou purificando as tuas impurezas. Eu estou fortalecendo você e aumentando a tua resistência. Josué, como está escrito na tua palavra, ninguém poderá te resistir por todos os dias da tua vida. Deus vai tornar você e a tua casa homens e mulheres irresistentes. Ninguém vai resistir àquilo que você vai fazer a partir de hoje. Você será irresistível na presença de Deus. Você recebe essa palavra? Espírito Santo, nós colocamos diante do altar cada família que adentrou nesse lugar nessa manhã. Declaramos pelo poder da tua palavra que ninguém poderá resistir aos teus filhos. Um tempo de homens e mulheres irresistíveis inicia hoje para a glória de Deus. Eu declaro que o Espírito de Deus vai soprar sobre esta casa e que o Senhor vai fazer com que tudo aquilo que o Senhor disse sobre vasos de barro aconteçam na cidade de Goiânia. Eu profetizo um tempo de prosperidade dos céus para a terra e declaro que Deus está refazendo vasos na sua presença nessa manhã. Só quem acredita, aplauda bem forte ao Senhor, vai. Glória a Deus. Quem não fez a inscrição, Fortes Day, nós temos algumas vagas ainda, por favor, não deixa de fazer, tá? Irmãos, a chácara foi ofertada pela igreja, uma chácara linda. Quem não foi batizado e quer ser batizado numa piscina quente, nós estamos chique demais. Por favor, dá teu nome lá, amém? Hamburgada Gospel.
Em nome de Jesus. O ministério de dança, gente, olha só. Quando a gente fizer um almoço aqui na igreja para ofertar, não é para enriquecer a igreja, amém, irmãos? Deixa eu ajudar a curar alguns irmãos. Toda vez que um departamento faz, nunca fez porque a gente pediu. Eles decidiram fazer. Então você nunca compra almoço na igreja. Você oferta para um propósito, amém? Se você puder, oferte para esse propósito do Ministério Alicerce, Ministério de Dança, que é um ministério incrível da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Quantos acreditam que vão ter uma semana incrível? Diga glória a Deus. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos e declaro uma semana próspera, abençoada para a glória de Deus. Eu declaro pelo poder da tua palavra, uma semana sobrenatural, abençoada, uma semana que venha marcar a nossa história para sempre. Eu abençoo os teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo se manifeste sobre todos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, vai em paz.